tema da mensagem de hoje é não pare. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 21. O vídeo está pronto aí, Lucas? Está pronto aí, Marlon? Beleza. Evangelho de João, deixa a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, no capítulo 21. Eu escolhi um vídeo hoje para colocar antes da gente começar a pregar. E é um vídeo que retrata exatamente sobre o que eu vou pregar hoje, nessa noite. Tive a oportunidade de gravar esse vídeo em Israel, exatamente onde aconteceu essa passagem. O cinegrafista está aqui, né? Vinícius Vasílio, não sei se foi Vinícius Vasílio ou se foi Jefferson Brandão que gravou. E aí quando estiver pronto, você pode apagar as luzes e soltar o vídeo aí para o pessoal ver e ouvir. É o som, volta lá para ficar o som legal. Enquanto eles vão resolver esse probleminha técnico lá, eu vou dizer para os irmãos. A gente está diante do Mar da Galileia, é uma espécie de praia, e foi exatamente nesse lugar que depois que Jesus ressuscitou, ele teve um encontro com Pedro. Foi um encontro muito marcante com Jesus e Pedro. Os evangelhos não falam que Jesus ele teve um encontro com Pedro depois da ressurreição até esse encontro. Vai dar para passar? E aí, foi especificamente nesse lugar que eles tiveram um encontro. A Bíblia fala que Jesus estava fazendo um churrasquinho de peixe mesmo. Ele estava com uma fogueira, tinha peixe na brasa e tinham pães ali. Os discípulos, eles haviam pescado a noite inteira e não pegaram absolutamente nada. Haviam 5 discípulos de Jesus no barco: Pedro, Tiago e João, Tomé e Bartolomeu. Estavam reunidos e pescaram a noite toda e nada pegaram. A Bíblia fala que os discípulos eles estavam a uma distância de 90 metros da praia. Eles estavam lavando a rede, cansados de pescar a noite inteira. Eles pescavam pelados, nus, era uma prática na época, tá certo? O texto diz que Jesus estava na praia e Jesus sinalizou para eles, perguntando se eles tinham alguma coisa para comer. Os discípulos disseram que não haviam pegado absolutamente nada. Foi nesse momento que João, o discípulo a quem Jesus amava, ele escreveu o Evangelho de João, ele fala para Pedro, é o mestre. Pedro rapidamente coloca a roupa e ele mergulha e ele sai nadando em direção à praia. Jesus havia mandado para que eles lançassem a rede do outro lado, e eles pegaram 153 grandes peixes. A Bíblia fala que Pedro ele deu um abraço em Jesus, depois voltou para o barco, ajudou a trazer a rede cheia de peixe. Já pode soltar? Dá para soltar não? Beleza. E aí a gente entende ali que Jesus ele teve aquele encontro com Pedro. E eu queria falar sobre isso nessa noite. Vamos fazer o seguinte, a gente passa o vídeo no final, beleza? Então, show de bola. Vamos passar o vídeo no final. Vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Evangelho de João, no capítulo 21, e nós queremos falar sobre esses acontecimentos aqui. Nós pedimos que em graça o Teu Espírito Santo se revele aqui nessa noite para as nossas vidas, e que nós possamos receber da parte do Senhor aquilo que o Senhor tem separado
para nós aqui hoje. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Para você entender um pouquinho quem era esse discípulo chamado Pedro. Pedro foi um dos primeiros discípulos a serem comissionados por Jesus. Pedro era de origem de Betsaida. Betsaida era um povoado que ficava próximo de Cafarnaum, um povoado muito pequeno. Pedro, ele era um empresário da pesca. Diferente do que muitas pessoas pensam, ele não era um pescadorzinho que tinha e passava por dificuldades. Alguns relatos dos evangelhos mostram ou dão a entender para a gente que ele realmente era alguém de posses. Pedro, ele tinha duas casas. Ele tinha uma casa que ficava em Betsaida e a outra residência que ele morava, que ficava em Cafarnaum. Ele era sócio de Zebedeu, que era pai de Tiago e João. Eles eram muito amigos. Eles tinham no mínimo 2 embarcações. E quem possuía a embarcação na época era realmente considerado alguém com posses. Pedro, ele falava a língua da época, aramaico. Jesus, ele falava o aramaico. Pedro, ele tinha um sotaque galileu. Por morar na região da Galiléia, as pessoas que eram da Galiléia sofriam preconceito dos judeus. Ele falava um aramaico com um sotaque da Galiléia, e por isso ele era alvo de preconceito de todos. Ele também falava grego. Por quê? Porque por ser um empresário, ele negociava o produto da pesca dele com os gentios, e por isso os gentios eles falavam grego. Pedro, ele tinha um temperamento fleumático. Ele era um cara extremamente explosivo, mas ele era um líder nato, alguém que tinha a capacidade de lidar e de liderar as pessoas em essência. Ele era assim. Se você observar nos evangelhos, em muitas vezes Pedro, ele se colocou como porta-voz dos discípulos diante do mestre. Jesus, ele falava, ele narrava algumas parábolas, e Pedro no final ele perguntava: mestre, revela-nos o que essa parábola quer dizer. Esse discípulo tão próximo de Jesus, ele e João foram os que mais sobressaíram nos evangelhos sinóticos. Eles participaram efetivamente dos momentos mais importantes do ministério de Jesus. Pedro, Tiago e João. Pedro era mais velho, por isso, todas as vezes que você ouvir a expressão de Pedro, Tiago e João, você vai ver que Pedro, ele vem na frente. Pedro, Tiago e João. Apesar de João ser o discípulo a quem Jesus amava, como ele diz, ele era mais novo do que o seu irmão Tiago. Tiago foi o primeiro discípulo que foi martirizado, que morreu. João e Pedro foram as figuras principais, aqueles que ficaram mais próximos de Jesus e aqueles que a gente tem mais histórias, evidências dentro dos evangelhos. Pedro, ele tinha uma característica de ser autêntico. Eu me identifico e eu confesso que eu gosto muito de Pedro, porque eu acho que na vida em que vivemos nós devemos ser quem somos, e às vezes, muitas vezes nós somos roubados de nós mesmos. Nós deixamos de ser quem nós somos. Pedro, ele nunca ficou preocupado com o que as pessoas iam pensar dele. Sabe aquele cara que falava mesmo, que fazia as perguntas que para muitos eram perguntas que eram desnecessárias? Não, ele falava, ele se aproximava, ele perguntava, ele queria saber, ele se envolvia. Ele era aquela pessoa que, se tivesse que errar por omissão, por ação, sempre Pedro errava por ação, por fazer. Os evangelhos, eles mostram, o evangelho de Mateus fala que num determinado momento, Jesus estava com uma grande multidão, despediu os discípulos, pediu para que eles atravessassem para o outro lado, para uma das cidades de Decápolis. Eram 10 cidades, e aí Jesus subiu o monte para orar, e era alta madrugada, aproximadamente 3 horas da manhã, e eles pegaram uma grande tempestade no mar da Galiléia. Jesus então vem andando sobre as águas, e aí eles acham, atemorizados, que é um fantasma. E eu queria que você entendesse, eles eram pescadores, eles eram homens profissionais da pesca, que estavam acostumados ao mar, a estar ali, apesar do mar da Galiléia ser uma grande lagoa, como a lagoa de Araruama, só que de água doce. O mar da Galiléia, ele tem 13 quilômetros de largura por 27 de extensão, são 26 espécies de peixes, água doce.
A grande predominância de peixe é a tilápia. Jesus comia muito tilápia. E ali o mar revolto, muito vento, alta madrugada, Jesus vem andando sobre as águas, e aí ele diz: não temais, sou eu. Eles dizem: é um fantasma. E aí Pedro, ele se levanta diante de todos e ele diz: Senhor, se és tu, permita-me ir ter contigo. Ninguém teve coragem de fazer isso, só ele. Provavelmente todo mundo falou: vai amostrado, vai metido, vai aparecer, e ele foi. Só que ele viveu uma experiência incrível com o Senhor, ele andou sobre as águas. E a Bíblia fala, você conhece a história, que ele olhou para o lado, e por um momento, ao olhar para o lado, ele começou a afundar, e ele gritou uma frase que ecoa na vida de todo justo, que necessita da presença de Deus. Ele disse: salva-me, Senhor. E o Senhor tomou pela mão e trouxe de volta ele à superfície. Por Jesus dizer depois para ele: homem de pequena fé, algumas pessoas repreendem Pedro, mas o fato é, somente ele viveu essa experiência incrível com o Senhor. Pedro também, ele em alguns momentos viveu, como no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, quando Jesus, ele, chegando em Cesareia de Filipe, Jesus sentou com os seus discípulos e perguntou para eles: o que eles dizem que eu sou? Quem o pessoal aí fora está falando que eu sou? E aí os discípulos, muitos disseram: que tu és Elias, que tu és Moisés. Pedro se levantou e ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz: não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas senão meu Pai Celestial. E aí ele dá a chave, ele diz: eu hoje dou a chave do meu reino para você. E ele diz para Pedro: tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Pedro tem essa experiência, ele recebe um elogio do Senhor. Jesus diz para ele: você teve uma revelação agora, o Senhor falou com você. E no momento seguinte, Jesus então diz para eles, Jesus aqui já não era no fim do seu ministério, mas ele se encaminhava do meio para o final do seu ministério. E Jesus começa a revelar que ele era o Cristo, que ele viria para morrer, e para morrer no nosso lugar. Então ele começa abertamente, pela primeira vez, dizer para os seus discípulos o plano de salvação, o projeto de salvação na íntegra. E aí ele diz: convém que eu vá para Jerusalém, e que lá eu seja entregue na mão dos religiosos, para que eles possam me ferir, e depois de morrer, ser ressuscitado. É nesse momento que Pedro, ele se acha no direito, por já estar andando com Jesus, vendo coisas incríveis, ouvindo coisas maravilhosas, presenciando milagres extraordinários. Ele se acha no direito de repreender Jesus. É exatamente isso. Pedro, ele chama Jesus à parte e ele começa a repreender Jesus. Ele diz para Jesus: isso não vai acontecer, eu não vou permitir que isso aconteça. E é nesse momento que Jesus se dirige para Pedro, aquele cara que no minuto anterior foi chamado de profeta, que teve uma revelação de Deus. Agora, nesse momento, Jesus olha para ele e chama ele de Satanás. Fala para ele: sai de perto de mim, Satanás, porque você está preocupado nas coisas desse mundo, você quer ser pedra de tropeço para mim. Isso para mim é incrível, irmãos. É extraordinária a capacidade de Jesus de revelar isso, porque ele chama um amigo dele, mas que estava sendo um instrumento não para favorecer um projeto de Deus na vida de Jesus, mas para atrapalhar ou impedir ou ser tropeço naquilo que Deus queria fazer com Jesus. E Jesus o exorta chamando de inimigo, de Satanás. Se você acompanhar a Bíblia, você vai ver que no momento que Jesus estava no Getsêmani, o traidor, o Judas Iscariote, aquele que vendeu Jesus por 30 moedas de prata, mas cumprindo uma profecia lá de Zacarias, de Isaías, que ele seria vendido por 30 moedas de prata, Judas empurrou Jesus para o propósito maior dele. Por isso, quando ele chega diante de Judas, Jesus o chama de amigo. Olha só que paradoxo, ele chama alguém que o vendeu de amigo, mas que estava empurrando ele para o propósito de Deus, e ele chama um amigo dele de Satanás, que estava querendo ser pedra de tropeço na vida dele.
Eu reflito com isso que em alguns momentos da minha e na sua vida, nós passamos por situações difíceis e não compreendemos. E até mesmo pessoas que estão próximas de nós parecem ser um instrumento para dificultar a nossa vida. Mas tudo que nós conhecemos é o presente. Por isso que Paulo disse em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, que se nós amamos a Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Se você que está aqui me vendo e ouvindo, se você ama Deus, tudo que acontece na sua vida vai cooperar de alguma maneira, de alguma forma, de algum jeito, para o seu bem. Você pode dizer um amém? Amém. Graças a Deus, vai cooperar para o seu bem. Mesmo que você não esteja entendendo. Jesus sabia. Mas acompanhem comigo. Se Jesus não soubesse, um cara que ele fez tudo por ele, que era Judas, vendeu por 30 moedas de prata. Ele podia falar, o que é isso? Está dando tudo errado. Não. O futuro já está pronto. E Ele está esperando por mim e por você. Deus, Ele tem um controle de tudo. Ele tem uma fotografia do futuro. Já está tudo preparado. Por isso, todas as coisas vão cooperar. Todas as coisas vão contribuir para um bem maior daqueles que amam a Deus. Aleluia. A Bíblia fala que também, em um momento, eles subiram o monte da transfiguração. E ao subir aquele monte, sempre Jesus com Pedro, com Tiago e com João, esses dois irmãos, sempre com eles. Eu confesso que se eu fosse um dos outros discípulos, eu ia ficar muito enciumado. Eu ia falar, Jesus, por quê? Mas como eu não conheço muito bem a história real, então tudo que eu pensar vai ser uma conjectura. Porque provavelmente eles eram pessoas que estavam mais disponíveis para o Mestre. E a Bíblia fala que eles subiram um monte, chamado Monte da Transfiguração, e lá houve uma grande epifania. A presença de Moisés e de Elias apareceu, o rosto de Jesus foi transfigurado. Era só luz, e Pedro estava ali com Tiago e com João, e eles ficaram apavorados. É nesse momento que Jesus fala para Pedro e para Tiago e João, não temais. Pedro sente uma presença gloriosa da presença de Deus. Ele experimenta de uma atmosfera incrível, absurda da presença. E ele tem uma ideia maravilhosa. Ele fala o seguinte para Jesus, mestre, permita que eu construa 3 cabanas aqui. Uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés. Quando ele está falando isso, dando essa ideia genial para Jesus. E é igual muita gente que vem num culto maravilhoso, num culto glorioso da presença de Deus e quer morar aqui dentro. Quantos aqui, em algum momento, estiveram num retiro espiritual, estiveram no Amós e tiveram esse sentimento? Quantas pessoas no Amós, para ir é uma luta, uma dificuldade, a gente faz anúncio, Fabi faz a inscrição, o pessoal fica enrolando, aí quando vai lá, já dá de encontro àquela realidade, muita resistência, aí quando passa o sábado à noite já está igual uma manteiga derretida, chorando, desidratado, a gente tem que forçar para beber água, senão vai dar problema. Aí quando chega no domingo de manhã, vem me procurar chorando, não quero ir embora, quero ficar aqui, porque lá em Cabo Frio estão os problemas, eu não quero aqueles problemas mais. É a mesma coisa que Pedro viveu. Pedro não queria descer a montanha, porque lá embaixo tinha um monte de problema, e já tinha um esperando Jesus lá. Aí Pedro teve essa ideia, vamos morar aqui, cara, vamos ficar só a gente aqui, porque esse lugar aqui é maravilhoso. Quando ele está falando isso para Jesus, vem uma voz, como um som de muitas águas. A Bíblia fala que a voz do Senhor é como um som de muitas águas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir em Foz do Iguaçu. Eu tive a grata oportunidade do Senhor de estar lá, diante daquelas cachoeiras incríveis, e eu fui bem perto de lá, e o som é ensurdecedor das águas batendo, descendo, e lá eu lembrei dessa palavra que diz, a voz do Senhor é como um som de muitas águas. É tremendo, é poderoso. Ele escuta então uma voz que diz do alto, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aleluia. Eles desceram, como eu disse, lá embaixo já tinha um problema esperando por eles. Marcos capítulo 9, um pai desesperado com um filho doente, sofria de ataque epilético. Desde pequena aquela criança dava trabalho para o pai, não podia sair de perto. Jesus então repreende aquele espírito que era mudo e que era surdo, e faz um milagre absurdo. Pedro desfruta de tudo aquilo e vê
de uma forma grandiosa a manifestação de Deus. Foi muita coisa que ele viu, irmãos. Foram 3 anos e meio de discipulado, incrível, de perto ali. Poderia narrar infinitas histórias aqui que Pedro presenciou do Senhor. Mas depois de muito fazer, depois de muito estar com Jesus, depois de muito ver, depois de muito experimentar de Jesus, Pedro, ele achava que ele estava pronto. Pedro, ele achava que por Jesus sempre o chamar para estar perto dele, ele achava que ele era preferido de Jesus, mas não era. Pedro achava que ele tinha alguma coisa a mais do que os outros, mas não tinha, porque Deus não tem filhos prediletos. E a Bíblia fala que quando Jesus estava na eminência de ser entregue, ele foi para o cenáculo. Eu estive lá no cenáculo, uma igreja lá. Foi Pedro junto com João que Jesus falou, ó, preparai um lugar. Aí disse para eles, vocês vão encontrar um cara com um cântaro na cabeça. O homem não andava com um jarro de água na cabeça, era só mulher. Coisas de Jesus, coisas da Bíblia. E ali vocês vão perguntar para ele, que o mestre manda perguntar um lugar para que ele possa se reunir. Era uma festa em Jerusalém, era Páscoa. Jerusalém estava cheio de visitantes. Jesus então se reúne, Pedro faz todos os preparativos, não eram pouca coisa, ervas amargas, o cordeiro, a forma como deveria ser preparado, e ali jantando com eles. Pedro então tem a ideia de chegar perto de Jesus e ouvir Jesus, o que ele tinha para dizer, e Jesus ali diz o seguinte para Pedro, olha Pedro, convém que eu seja entregue. E Pedro diz, de maneira nenhuma, Senhor. Jesus diz para ele, ferirão o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Pedro olha nos olhos de Jesus e diz, mestre, ainda que todos aqui te abandonem, eu jamais te abandonarei. Jesus olha nos olhos de Pedro e fala, Pedro, meu filho, você não sabe o que você está falando. Satanás pediu ao Pai para cirandar você como trigo, e eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Aleluia. Jesus então olha para Pedro e diz, para mim, uma das frases mais fortes e impactantes da Bíblia. Depois dele dizer que Satanás havia pedido ele para cirandar ele como trigo, mas ele rogou ao Pai, intercedeu por ele, para que a fé dele não desfalecesse. Jesus chega para Pedro em outras palavras e diz, você acha que você está pronto, mas você não está pronto. Jesus diz para ele o seguinte, Pedro, quando você se converter, apacenta os seus irmãos. Você pensa, depois de andar 3 anos e meio com Jesus, ver milagres, presenciar, orar por pessoas e as pessoas serem curadas, enfermos, demônios, e aí de repente você vê virtude de Deus sair de você, num determinado momento Jesus chega para você e fala, quando você se converter, diga para a pessoa que está do seu lado, quando você se converter, fala, meu Deus, é forte isso. Quem que gosta de ouvir um negócio desse? Pedro devia ter falado assim, pô, eu tenho 3 anos e meio de crente, que negócio é esse? Eu sou quase um apóstolo, né? Não fui empossado ainda, sou bispo da igreja praticamente, vou assumir tudo. Jesus falou, você não está pronto, cara. Mas quando você estiver pronto, sabe por quê, irmãos? Porque o futuro já estava pronto. Deus quando olhou para Pedro, Jesus quando olhou para Pedro, já viu Pedro pronto, mesmo ele não estando pronto. Deus quando olha para você, já vê você pronto, preparado, mesmo você não estando pronto, preparado, mesmo você sendo alguém oscilante, alguém que fica, ora em cima, ora embaixo, Ele olha para você e Ele diz para você, ei, você hoje pode não estar pronto, mas eu conheço o futuro e sei que lá você está pronto. É assim. Eles jantaram lá, aquela ceia maravilhosa no cenáculo, seguiram, desceram pelo monte do Cedro, pelo vale do Cedro, e foram em direção a um jardim chamado Getsêmani, e lá, Jesus então numa gruta, chega para os discípulos e fala assim para eles, era inverno, era frio, Jesus fala, ficai aqui, até que eu vá adiante orar. Aí novamente, ele chama Pedro, Tiago e João com ele. A Bíblia fala que Jesus ficou a um tiro de pedra desses discípulos,
E aí ele fica com Pedro, Tiago e João, e ele pede para Pedro, especificamente para Pedro, para que vigie com ele, para que ore com ele. Jesus estava se sentindo sozinho ali. Jesus, ele vai mais alguns metros adiante, lá tem uma pedra, que os antropólogos, eles dizem que foi exatamente a pedra onde Jesus, ele se prostrou, e existe uma cultura que diz que a cultura de se orar de joelhos, ela é exatamente vinda desse momento do Getsemane, porque os judeus, eles oravam em pé e oram em pé, mas a cultura de se orar de joelhos, ela se deu no cristianismo, porque Jesus, ele se prostrou ali de joelhos, orando. O evangelho de Lucas era médico, diz que Jesus, ele transpirou gotas de sangue, e ele ali, ele diz para o pai dele, se possível for, aparta de mim esse cálice, e por 3 vezes ele ora. Uma dessas vezes ele volta, acorda Pedro, e ele olha nos olhos de Pedro, e ele fala, nenhuma hora podem vigiar comigo, ele chama a atenção de Pedro. Tudo que Jesus queria ali era uma companhia, não era alguém que pudesse tirar ele daquele sofrimento, daquela angústia, mas era alguém que poderia estar junto com ele ali, pelo menos presente. E a Bíblia fala que na 3ª vez, ele se levanta e ele diz, chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser morto. Judas, ele se encaminha em direção ao Getsemane, com a guarda pretoriana, com homens, com tochas acesas, era madrugada, com espadas, com varas, com paus, e ali eles procuram a Jesus. Já havia uma senha combinada que era um beijo. Judas então saúda Jesus, e ali Jesus chama ele de amigo, como eu disse há pouco, aqui vieste, amigo, como quem diz para ele, você está me empurrando para o propósito de Deus na minha vida, mesmo que eu não queira, mesmo que eu não entenda, é propósito de Deus, porque Deus tem algo maior. E é nesse momento então que Pedro, o fleumático, o valente, ele saca uma espada e ele corta a orelha de um soldado ali. Jesus fala para ele, Pedro, não faça isso, meu filho, não faça isso, pelo amor de Deus, não faz isso, porque quem vive pela espada, da espada morrerá. Aí Jesus fala para ele o seguinte, você está pensando o quê, cara? Se eu quisesse, eu oraria ao Pai, e Ele mandaria no mínimo 12 legiões de anjos para me socorrer. Você sabe quantos anjos é uma legião? 7.000 anjos. Faz a conta aí, eu não sou bom de matemática não, sou bom de humana. 12.000 anjos, ele fala o seguinte, 12 legiões de anjos. Você acha que eu não poderia rogar ao Pai? E a Bíblia fala que ali no Getsemane, Jesus, ele cura, ele coloca a orelha no lugar do soldado Malcom. Ele era servo de um sumo sacerdote, isso quer dizer, provavelmente iria ser estigmatizado, não trabalharia mais com o sumo sacerdote, porque viveria o estigma de ser alguém defeituoso da época, sofrendo preconceito. Jesus ainda cura, e ainda assim os homens o levam, cumprindo a profecia de que ele seria levado. E o texto diz que ele foi, Pedro foi atrás. Jesus disse para Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, cara, ainda essa noite. Ele não acreditou, porque ele era confiante demais nele. E aí a Bíblia fala que eles estavam num pátio, era inverno, como eu disse. O Evangelho de Mateus fala que havia uma fogueira, eles estavam se aquecendo ali. Jesus então chega perto daquela fogueira, uma criada, uma escrava, uma mulher insignificante, eu dizendo isso no intuito de mostrar para você que era alguém que não ia apresentar nenhum tipo de ameaça para Pedro. Ela chega para Pedro e diz, você parece com eles. E ali naquele momento Pedro ele rechaça e diz, não, de maneira nenhuma. Alguns homens então, uma hora depois, um dos evangelhos diz que chega para ele e fala, você fala como eles, você é um galileu, e ele diz de maneira nenhuma, e ele começa a praguejar, e pela 3ª vez ele nega a Jesus. E o evangelho de Lucas, ele não foi discípulo de Jesus, Lucas foi discípulo de Paulo, mas Lucas teve muito contato com Pedro, por isso muita coisa que Lucas escreveu, ele teve de referência de Pedro, porque Pedro falou. João, o evangelho de João foi João que escreveu. O evangelho de Marcos não foi discípulo de Jesus. Marcos foi discípulo de Paulo e de Barnabé, ele era sobrinho de Barnabé.
Lucas era discípulo de Paulo e teve muito contato com Pedro. Por isso Lucas diz que no exato momento onde Jesus, lá naquele pátio, pela terceira vez negou Jesus, os olhares se cruzaram. Jesus estava do outro lado do pátio e nesse momento ele olhou para Jesus. E o galo cantou e ele se lembrou. E a Bíblia fala que Pedro ali, ele chorou amargamente. Ele saiu dali. E é nesse momento que Pedro para. É nesse momento que Pedro desiste. Nesse momento que Pedro entrega. Sabe, na vida quando você muito tenta e tudo que você faz parece que não está somando, não está dando certo. Sabe, você olha para o lado, você vê todo mundo fazer, todo mundo construir. E você está nessa dialética, sabe, de acertar e errar, mas em algum momento você fala assim, pelo amor de Deus, cara, por que eu não consigo? Todo mundo consegue romper, todo mundo consegue vencer. E é nesse momento que você olha para o lado, você vê o casamento de todo mundo, cara. E o casamento de todo mundo parece perfeito, mas o seu é um inferno. Porque inferno é lugar que Deus não está lá. Aí você fala, não é possível, cara. E é nesse momento que você desiste do casamento. É nesse momento que você desiste da empresa. É nesse momento que você desiste de sonhos, projetos, propósitos de Deus. Pedro desistiu. A Bíblia fala que ele voltou para o mercado da pesca. Ele resolveu abandonar tudo. Sabe, abandonou tudo. Jesus foi crucificado, Jesus ressuscitou. Maria Madalena foi a primeira que viu Jesus. A Bíblia fala que ela avisou os discípulos. O Evangelho de Marcos fala que quando Jesus esteve com os discípulos, Pedro não estava presente. Tanto é que é dado um recado para que eles se reúnam na Galiléia, porque o Messias iria estar com eles na Galiléia. Lembrando que Jerusalém fica mais ou menos uns 20 quilômetros, Jefferson, mais ou menos isso, de Jerusalém. Jesus então dá o recado dizendo, o Evangelho de Marcos fala isso, reúnam os discípulos e a Pedro. Observe, Pedro era um discípulo de Jesus, não havia necessidade de ter uma redundância, bastava Jesus dizer, reúnam os discípulos, mas Jesus disse, reúnam os discípulos e a Pedro, porque Jesus queria mostrar para Pedro que mesmo ele desistindo, Jesus não havia desistido dele, porque Jesus não desiste de ninguém. Mesmo que você desista de você, do seu casamento, da sua vida, mesmo que você pense em acabar com a sua vida, ei, Jesus não desiste de você, porque quando Ele olha para você, Ele vê que você já está pronto, você já está preparado. As lutas e dificuldades que você passa é apenas uma vírgula, é apenas um detalhe, é apenas um processo, é apenas um processo de aperfeiçoamento para aquilo que Deus quer que você seja nele. E foi assim. Pedro então se encontra, eu queria que colocasse aqui, se puder colocar aí o texto, Evangelho de Mateus no capítulo 26. Dá para colocar? Evangelho de Mateus 26. Versículo 31. Perdão, Evangelho de João 21. Evangelho de João 21. Pegadinha aí pro cara lá. João 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, mar da Galileia. Aí o texto diz, foi assim, está contando a história. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Escute isso que eu vou dizer. Pedro voltou para a atividade de origem. Pedro abandonou a prática da fé. Pedro, ele desistiu dele mesmo. Pedro, ele sofreu demais por ter perdido para ele mesmo. Sabe quando você tem um encontro com você? Sabe quando a máxima socrática, ela se torna uma realidade na sua vida? Você olha no espelho e você tem a capacidade de se conhecer.
Porque a gente vive uma vida, às vezes, pautada em imagens, em coisas. Eu não sou isso aqui. No outro dia eu estava no mercado de boné, de bermuda e de chinelo. Uma irmã me viu, aí olhou para mim, pastor. Aí eu falei, eu estou apaisando, irmã. Entende? As pessoas, elas têm uma imagem. Eu estava na sede um dia, toda vez que eu vou na sede eu boto paletó e gravata. Aí teve uma irmã daqui e falou, pastor. Eu falei, eu tenho roupa de crente, irmã. É assim, as pessoas, elas têm uma imagem. E muitas vezes essa imagem, ela serve como um objeto de fuga para a gente. A gente coloca uma roupa bonita, aí bota um jacarezinho aqui, paga uma fortuna. Ou compra falsificado. Aí bota um tênis novo, um relógio bonito, e a gente quer mostrar aquilo que a gente não é. A gente é assim. São impostores que surgem diante de nós. Aí o casamento está um inferno, destruído. Saiu de casa quebrando pau com a mulher, com o marido, xingando, quase que agredindo. Aí vem para a igreja, aí quando sai do carro, aperta um botão, um mecanismo, faz um sorriso. Ai do Senhor, só vitória, só glória. O filho, tadinho, não entende nada. O filho está olhando isso aí, que doideira. Uma história do... Chegou para o pastor e falou, pastor, queria que papai morasse na igreja, que aqui ele é uma benção. No caso, ele é Satanás. Isso é loucura, cara. A gente é assim, faz parte da nossa humanidade. Falei hoje cedo aqui, para um curso que está tendo aqui, F5, entre duas dores você sempre vai escolher a menor. Empreender fuga. Nós vivemos fugindo a todo momento. E a Bíblia fala que Pedro não foi diferente. Quando ele deu de encontro com ele mesmo, ele falou, cara, esse que sou eu perdi para mim mesmo. Eu achava, que papelão que eu fiz, no meio de todo mundo, falei isso com Jesus, sabe? Ele ficou com vergonha. Sabe quando você fica com vergonha das atitudes que você fez? Foi o que aconteceu com Pedro, e aí ele foi pescar, bota aí o texto. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Escute isso, era a terceira vez que Jesus havia aparecido, era a terceira vez. Pedro não tinha encontrado com Jesus ainda, ele não tinha encontrado com Jesus. Continua. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, ele estava pelado, pois havia atirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sob brasas e um pouco de pão. Jesus estava comendo um McFish ali, McDonald's. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia de 30 e tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou, e aí, irmãos, eu queria que colocasse o vídeo, vai funcionar o vídeo? Fica na intercessão aí, gente. Em nome de Jesus. Fala assim, em nome de Jesus. Mas fala com fé, pô, em nome de Jesus. Isso aí. Pode botar aí. Eu não consigo repetir, que eu não lembro o que eu falei ali. Pode aumentar, apaga a luz. Houve um encontro de Pedro depois que Jesus ressuscitou.
para a atividade natural de origem dele, que era a pesca. Ele e alguns dos discípulos de Jesus haviam pescado a noite inteira e nada haviam pego aquela noite. A Bíblia relata no Evangelho de João, no capítulo 21, que os discípulos de Jesus estavam dentro de uma embarcação aproximadamente 90 metros aqui. Jesus se encontrava provavelmente nessa região aqui, numa fogueira, com peixes e pães. Ele então sinaliza para os discípulos, perguntando se eles haviam pegado alguma coisa. Os discípulos dizem que nada. Jesus então diz, lancem a rede novamente. Eles lançam a rede e eles pegam uma grande quantidade de peixes que eles não conseguem suportar. É nesse momento que um dos discípulos diz, é o mestre. Pedro se encontrava nu dentro da embarcação. Eles pescavam nus. E ele rapidamente pega a sua túnica, coloca, se lança na água e vem em direção a Jesus. Eles então têm um encontro aqui. Jesus pede para que eles dê peixe. Ele coloca e ele então oferece peixes e pães para os seus discípulos. Depois desse momento maravilhoso, provavelmente relatos dizem que Jesus ele começa a caminhar por esse lugar aqui com Pedro. E é nessa extensão aqui que Jesus faz aquelas 3 importantes perguntas para Pedro, dizendo, Pedro, tu me amas? Pedro, filho de João, tu me amas? E Pedro diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E por 3 vezes Jesus pergunta para ele, e Jesus diz para ele, se tu me amas, apacenta os meus cordeirinhos. Foi exatamente nesse lugar. Por 3 vezes ele negou e por 3 vezes Jesus o perguntou se ele o amava. Isso quer dizer que não importa o que nós façamos, o amor de Deus em Cristo por nós é um amor incondicional, é um amor que não é circunstancial. Ele nos ama não pelo que fazemos de bom ou de ruim. Foi aqui que houve o encontro de Pedro e de Jesus. Mar da Galileia. O Evangelho de João, no capítulo... Esse foi exatamente o lugar onde houve o encontro. Eu queria que você ficasse em pé. Pedro, ele desistiu. Ele desistiu de um propósito maior de Deus na vida dele. Ele desistiu e na concepção dele, os 3 anos e meio que ele viveu, foram 3 anos e meio jogados fora. Foram 3 anos e meio perdidos. A vergonha que ele teve de si mesmo fez com que tudo que ele viveu com o Senhor não valesse de nada. Mas para mim, o mais extraordinário disso é que Jesus ele nunca desistiu de nós, nunca. Eu digo isso em muitas das mensagens minhas, sabe? Porque muitas vezes isso ecoou dentro da minha alma. Jesus ele não tem problema com as nossas crises. Ele não tem problema com as suas crises. Quando você entra em crise, sabe? Crise de identidade, crise de fé, crise, sabe, de verdade que tira você do eixo, você fala assim, será que realmente Deus me ama? Ele não tem problema com isso, pelo contrário, Ele vai ao seu encontro, Ele manda um recado para você e Ele diz, eu estou te esperando, como essa canção que a gente vai cantar. Então você que desistiu do seu casamento, cara, você que acha que não tem mais jeito, quero dizer para você, pode não ter jeito para você, mas para Jesus tem jeito. Você que desistiu, sabe, de uma profissão que você tem, de um sonho que Deus deu a você, mas você olha para o lado, todo mundo prospera, todo mundo cresce, menos você. Quero dizer para você, não desista, não pare, porque vem algo muito maior da parte de Deus para você. Hoje Jesus ele te pega pela mão, como ele pegou na mão de Pedro, que estava afundando, e disse, salva-me, Senhor, e trouxe ele à tona. Se nessa noite você entender essa palavra, o cuidado de Deus na sua vida, que trouxe você aqui numa noite chuvosa, que talvez tenha pensado muitas vezes em vir ou não vir, eu quero dizer para você que a sua vida pode mudar hoje. Não é um clichê, não é um jargão evangélico, é uma palavra poderosa da parte de Jesus, porque Jesus está ao seu encontro. Você que tem desistido de sonhos, de projetos, de vida, de tudo, por circunstâncias da vida, você que tem estado decepcionado com o mundo, você que se decepcionou com você, por muito errar, sabe, você como Paulo que disse, o mal que eu não quero fazer,
eu faço, mas o bem que eu tanto quero, esse eu não consigo fazer. Há esperança para você. Há esperança. Basta você colocar a sua vida totalmente nas mãos dele, você depender dele. Eu queria que numa atitude de coragem, sabe? Porque Pedro, ele não foi somente repreendido com Jesus, pelo contrário, Pedro ele foi premiado por Jesus, porque a Bíblia fala que eles caminharam por essa extensão, e eles andaram. Eu fiz uma story no Instagram, e aí Jesus perguntou para ele: Pedro, tu me ama mais que a estes? Os outros tiveram um encontro coletivo com Jesus, Pedro não, foi um encontro individual, cara. E a Bíblia fala que ali Pedro se converteu de verdade, porque ele olhou para ele e ele falou: eu não sou isso tudo não, realmente eu sou totalmente dependente dessa graça, desse favor. E a Bíblia fala no livro de Atos, no capítulo 2, que eles estavam reunidos no cenáculo, no lugar da última ceia, lá no cenáculo. Jesus então chega para eles e diz que o Espírito Santo iria revestir eles com poder e com autoridade, e lá, o derramado do Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas. Era aproximadamente 9 horas da manhã, muita gente achou que eles estavam bêbados, embriagados, os religiosos acharam. Pedro se levanta e fala: ei, meus irmãos, eles não são bêbados não, eles estão cheios de poder do Espírito Santo. E ele começa a pregar o Evangelho agora, sendo pleno, sendo curado, sendo restaurado. E ali a Bíblia fala que mais de 3.000 almas numa só mensagem. Aleluia! Tudo pela capacidade de um homem de reconhecer uma atitude. Jesus não desistiu de você. Nós vamos adorar o Senhor. Eu queria que você saísse do seu lugar e que você viesse a um encontro com Jesus aqui. Assim como Pedro teve um encontro com ele na praia, sai do seu lugar. Não resista a essa graça.